Olá, eu sou a professora Márcia Petermann e estou gravando esse vídeo para demonstrar a utilização da formatação condicional. O que é a formatação condicional? A formatação condicional é quando eu quero colocar um formato nas minhas células de acordo com o seu conteúdo. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu criei aqui uma tabelinha de exemplo com alguns meses e alguns valores e vamos ver como funciona essa formatação condicional. Então, eu vou selecionar a primeira coluna aqui de valores e nós vamos escolher essa opção, regras de realce das células. Existem várias opções que eu posso utilizar e eu vou utilizar essa aqui, ó, é menor do que. Então, eu quero destacar os valores que são menores do que um valor que eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui um valor redondo de 600 mil. Coloquei aqui, ó, 600 mil. E aqui eu posso escolher, então, que cor eu quero mostrar. Então, vermelho, amarelo, verde, eu vou deixar essa opção mesmo, vermelho claro e texto vermelho escuro. E ok. Então, vejam que ele destacou os valores que são menor que 600 mil. Como ele é uma formatação condicional, se eu alterar o valor daqui, ele automaticamente vai alterar também a minha formatação. Então, por exemplo, eu vou pegar esse último valor, que é maior que 600 mil, e vou colocar um valor menor. Vou colocar 500 mil aqui. A partir do momento que eu der o Enter, ele já vai alterar. Então, a formatação condicional, ela depende do conteúdo que eu tenho na célula. Eu vou selecionar essa segunda coluna de valores e vamos ver um exemplo de regras de primeiros e últimos. Então, aqui eu também tenho várias opções, eu vou mostrar para vocês uma delas, que é esse acima da média. Então, eu vou clicar aqui em acima da média e ele vai destacar para mim os valores que estão acima de uma média aritmética que o próprio Excel calcula. E eu também posso escolher que cores eu quero usar. Eu vou usar essa opção aqui de amarelo e texto amarelo escuro. Vou dar um OK e ele fez essa formatação condicional para mim. Vou selecionar essa terceira coluna, vou vir aqui e vou dar um exemplo dessa barra de dados. Então, a barra de dados, eu posso escolher uma das cores, eu vou colocar aqui, ela pode ser gradual ou esse preenchimento sólido, eu vou colocar aqui um preenchimento sólido. Então, o que acontece nessa barra de dados? Esse valor que é o maior, ele preenche todo, certo? E esse valor que é o menor, ele preenche só um pedacinho. Então, ele cria como se fosse um gráfico aqui, deitado, né, na horizontal, de acordo com os conteúdos. E vale a mesma regra. Se eu alterar os valores, ele automaticamente altera para mim esse gráfico. Por exemplo, eu vou vir aqui nesse valor, que é o menor, e vou aumentar, tá? Vou aumentar um zero aqui para ele ficar o maior valor e vou dar um Enter. Vejam que automaticamente todas as informações aqui, ou melhor, toda a formatação foi alterada. Vou selecionar essa quarta coluna e vamos ver um exemplo dessa escala de cores. Essa escala de cores, eu posso também escolher várias, né? Várias opções aqui. Eu vou escolher essa primeira, tá? Então, o que ele faz? Ele aplica cores diferentes de acordo com o conteúdo. Então, aqui ele varia do verde, no valor maior valor, tá? Até o vermelho, que é o menor valor. Então, ele vai variando de verde, verde mais claro, passando pelo amarelo, até chegar no vermelho, que é o menor valor, de acordo com uma média também, que é calculada pelo próprio Excel. Isso é o exemplo da escala de cores. E nessa última coluna, eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse conjunto de ícones. Então, ele consegue categorizar os valores, né? Ele coloca em algumas categorias, e aí ele coloca ícones. Então, para a gente saber se é o maior, valores acima da média, valores na média e valores abaixo da média. E existem vários tipos de ícones. Conforme eu vou colocando aqui as opções, ele vai demonstrando lá para mim. Tá? Então, eu vou escolher, vou selecionar esse aqui da setinha. Vejam que ele mostrou os símbolos, né? Por quê? Porque ele não está conseguindo mostrar todo o valor, é só aumentar aqui a largura da coluna. Então, ele mostrou esses ícones para mim, e se eu alterar os valores também, ele altera os ícones.
Existe a opção também de limpar regras. Então, por exemplo, eu não quero aplicar essa regra, então eu vou vir aqui, limpar regras, e posso limpar só das células selecionadas ou da planilha inteira. Tá? Se eu selecionar da planilha inteira, ele limpa todas as regras. Vejam que o conteúdo não foi alterado, apenas as regras. Eu vou desfazer essa opção para vocês verem como estava. E também eu tenho essa opção de nova regra, onde eu tenho mais alguns tipos de regras que eu posso criar aqui. E também essa opção de gerenciar regras, que mostra qual a regra aplicada na seleção que eu tenho, onde eu posso também criar novas, editar ou excluir as regras, pessoalmente, porque eu posso criar mais de uma regra para o mesmo conjunto de células. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima.